Meu nome é Benjamin. Estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é O Segredo Oculto da Páscoa, parte 1. Todos nós conhecemos a maravilhosa história da libertação do povo de Israel da escravidão egípcia, que relemos todos os anos na Páscoa. Hoje queremos examinar um segredo profundamente oculto da história da Páscoa. Êxodo 12, 1 ao 7. E o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será o primeiro mês para vocês, o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel e dizei: No dia 10 desse mês, tomai cada um de vós um cordeiro para a casa paterna, um cordeiro para cada casa. Mas se a casa não for numerosa o suficiente para um cordeiro, então ele o tomará com um vizinho que mora mais perto da sua casa, de acordo com o número de almas, de acordo com a medida do que cada um come. Vocês o contarão para o cordeiro. Um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano, será para vocês. Vocês o tomarão das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês. Então toda a assembleia da congregação de Israel o abaterá entre as 2 tardes. E tomarão do sangue e o porão nas 2 ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. Todo pai de família deve abater um cordeiro para sua família. E sabemos que o cordeiro sem defeito era a imagem de Yeshua. Esse significado messiânico também é enfatizado pelo fato de que o texto hebraico diz que os israelitas colocavam sangue nas ombreiras das portas. Mas Yahvé considerava o sangue nas ombreiras como o sangue Aleftav, ou seja, o sangue de seu filho. Êxodo 12, 13. Mas o sangue lhes servirá de sinal nas casas em que vocês estiverem. E quando eu vi o sangue de Aleftav, passarei por vocês. Assim não haverá praga de destruição entre vós, quando eu ferir a terra do Egito. Yeshua diz sobre si mesmo que ele era o Alef e o Taf, chamados de Alfa e Ômega em nossas traduções da Bíblia. Apocalipse 22, 13. Yahvé poderia muito bem ter instruído Moisés a abater um cordeiro em nome de todo o povo e pedido a ele que pintasse o sangue desse cordeiro nos batentes de suas portas em nome de todo o povo. E Yahvé poderia ter considerado o sangue desse cordeiro como o sangue Aleftav. Sabemos que Yahvé não escolheu esse caminho. O fato é que cada pai de família tinha de sacrificar um cordeiro. Todos tinham de trazer um sacrifício. E apesar do fato de o cordeiro sacrificado ter feito a expiação completa antes da fundação do mundo, confere Apocalipse 13, verso 8. Aqui, porém, Yahvé exigiu o sacrifício adicional de cada pai de família. Yahvé queria que todos trouxessem o sacrifício. Por quê? Há 2 motivos. A primeira razão: ao lidar com o seu povo escolhido, Elohim não inventou um novo rito ou cerimonial em cada estágio de sua revelação progressiva a eles, mas tomou um rito com o qual os orientais já estavam familiarizados e deu-lhe um significado novo e mais profundo em seu novo uso e relacionamentos. Muito antes daquele dia de Páscoa, um convidado a ser recebido na família, ou uma noiva ou um noivo no casamento, era recebido pelo derramamento de sangue na soleira da porta e pela mancha da própria soleira da porta com o sangue de aliança. E agora Yahvé anunciou que visitaria o Egito em uma determinada noite e que aqueles que desejassem recebê-lo deveriam preparar uma aliança de limiar ou uma oferta de passagem como prova
dessa recepção. Pois se uma família não tivesse essa recepção pronta para ele deveria considerar a casa como sua inimiga. Quando Elohim anunciou esse desejo aos hebreus de uma oferta de boas-vindas, ele falou dela como uma Páscoa para Yahvé. Êxodo 12, verso 11. Como se o rito da Páscoa fosse um rito familiar, que agora deveria ser seguido como uma oferta de boas-vindas a Yahvé. Um cordeiro era o sacrifício escolhido para saudar Yahvé. Cada casa ou família deveria levar um cordeiro para essa oferta. Essa saudação com sangue significava a proteção da aliança de Yahvé, quando ele viesse ao Egito para julgar os seus inimigos. Para atingir esse objetivo, Yahvé exigiu que os hebreus fizessem o sacrifício de cruzar a soleira da porta. Confere Êxodo 12, 12 ao 13. Porque Yahvé passará pela terra para ferir os egípcios, e quando ele vir o sangue na verga da porta e nos 2 pilares laterais da casa dos hebreus, Yahvé passará pela soleira da porta e não permitirá que o destruidor entre em suas casas para feri-los. Obviamente, a imagem de um governante acompanhado do seu carrasco, uma figura familiar no Antigo Oriente, é usada aqui. Ao chegar a uma casa marcada por sinais da aliança de boas-vindas, o governante cruzará a soleira e entrará na casa como hóspede ou como membro da família. Mas quando não houver essa preparação para ele, seu carrasco entrará em sua missão de julgamento. O termo Páscoa é comumente entendido no contexto do êxodo hebraico do Egito como significando que Yahvé passou pelas casas cujas portas estavam manchadas de sangue sem entrar nelas. Entretanto, esse significado não é justificado pelo próprio termo e nem pelo significado do rito original. Yahvé não apenas poupou o seu povo quando julgou os egípcios, ele fez uma nova aliança com eles ao cruzar o limiar manchado de sangue para suas casas. Enquanto seu mensageiro da morte entrou nas casas dos inimigos de Yahvé e reivindicou o primogênito como propriedade de Yahvé. De acordo com a tradição judaica, foi na noite da Páscoa que Yahvé fez uma aliança cruzada com Abraão, na fronteira de sua nova possessão em Canaã. Gênesis 15, 1 ao 21. Foi na noite da Páscoa que Ló recebeu os visitantes angelicais em sua casa em Sodoma. Gênesis 19, 1 ao 15. Foi na época da Páscoa que os israelitas cruzaram o limiar do seu novo lar em Canaã, quando os muros de Jericó caíram. O fio de cor de sangue na casa de Raabe era um símbolo da aliança dos espiões hebreus com ela e sua casa. Josué 2, 1 ao 20, 5 do 10 ao 12 e 6 do 12 ao 17. A proteção dos israelitas contra os midianitas, Juízes 7, 1 ao 25, os assírios, 2 Reis 19, 20 ao 36 e 2 Crônicas 32, 1 ao 22, os medos e os persas e a derrota final da Babilônia. Todos esses eventos teriam ocorrido na época da Páscoa. Essas tradições parecem mostrar que a aliança da Páscoa era vista como uma aliança abrangente e de boas-vindas no limiar familiar e nacional. No rito da Páscoa, conforme observado pelos judeus modernos, em um determinado momento da celebração, a porta externa é aberta e uma xícara e uma cadeira adicionais são colocadas à mesa, na esperança de que Elias, o mensageiro de Elohim, atravesse o limiar e entre na casa como um convidado bem-vindo. Tudo isso aponta para o significado de atravessar, em vez de passar. Parece claro que o rito da Páscoa egípcia era um rito de estabelecimento de aliança no limiar, conforme ordenado por Elohim e compreendido pelos israelitas.
O sacrifício ocorreu no limiar dos lares dos hebreus, no limiar de um novo ano e no limiar de uma nova nacionalidade. Então Israel começou de novo em todas as coisas. Além disso, era reconhecido como o rito de casamento entre Yahvé e Israel, já que a própria aliança do limiar tinha sua origem no rito do casamento original. Naquela primeira noite de Páscoa, Yahvé tomou a Virgem de Israel para si na aliança de casamento e tornou-se o seu marido. Deve-se lembrar nesse ponto que o casamento hebreu era realizado em duas etapas. A partir de então, qualquer reconhecimento de outro Deus ou qualquer união com outro Deus é rotulado como fornicação ou adultério. Nesse contexto, os profetas sempre falam de idolatria. E no Monte Sinai, o povo recebeu as condições da aliança na forma das 10 palavras, sendo que as 10 palavras são apenas termos genéricos para as 613 instruções. E ainda é verdade que quando pintamos o sangue de Yeshua na porta do nosso coração hoje, entramos na aliança com Yahvé e as condições da aliança estabelecidas na Torá tornam-se válidas, uma bênção para nós se as guardamos e uma maldição se as transgredirmos, conforme estabelecido em Deuteronômio 28. Será que agora na Páscoa não é hora de perceber, em outras palavras, onde quer que isso ainda não tenha acontecido, que somos chamados por Yahvé para entrar em uma aliança por meio do sacrifício de seu filho Yeshua? E uma aliança inclui as condições da aliança estabelecidas na Torá. E sempre que não cumprimos as instruções da Torá, estamos vivendo em pecado, que talvez nunca tenhamos confessado. O pecado é, por definição, todo aquele que faz o que é pecaminoso não faz o que está de acordo com a lei. E pecado é o que não está de acordo com a lei. 1 João 3, verso 4. Por exemplo, se eu não santificar o Shabat, estarei transgredindo o mandamento correspondente de Yahvé e, portanto, pecando. Segunda razão. O sacrifício da Páscoa resultou em uma enorme quantidade de sacrifícios de cordeiros. Se presumimos, por exemplo, que 600 mil homens saíram e que nem todas as famílias sacrificaram um cordeiro, então talvez 500 mil cordeiros tenham sido sacrificados, ou até mesmo apenas 400 mil. Se considerarmos que muitas vezes vários homens pertenciam a uma única família. Essa enorme quantidade de sacrifícios liberou um poder tão grande no reino espiritual que o primogênito de cada família dos egípcios morreu. A mão de ferro do faraó, que não queria deixar os israelitas irem embora, foi quebrada e os israelitas puderam sair livres. Peço que reflitam sobre essa linha de pensamento e não a deixem de lado. Quando fizemos Teshuvá, fomos instruídos a andar em seus ciclos, ou seja, de Shabat em Shabat, a celebrar suas festas de acordo com Levítico 23, a manter suas leis dietéticas, mas não fomos instruídos sobre a importância do sacrifício. As ofertas, não apenas na época do tabernáculo ou 2 templos, faziam parte da vida e elas eram trazidas para fazer a diferença. Muito antes de existir as normas de sacrifício em Levítico, as pessoas tinham clareza sobre o poder dos sacrifícios. Vamos nos aprofundar nessa linha de pensamento no próximo episódio. Chag Sameach Páscoa.